só de regular o sono, ela já vai melhorar. A vontade de comer doce. O dia produtivo, ele começa com uma noite bem dormida. Às vezes a pessoa tem vontade, mas ela está cometendo alguns erros na rotina que ela não sabe que impactam, por exemplo, a vontade de comer mais. E aquilo que eu coloco pra dentro do meu corpo, eu também vou impactar o meu cérebro. O que é biohack? Cada vez mais se fala sobre biohacking ou biohacking, que é basicamente você hackear o seu corpo e mente para conquistar alta performance física e mental. Então, quando as pessoas pensam em biohacking, a grande maioria hoje pensa muito que eu vou precisar utilizar muitos dispositivos eletrônicos, inúmeros nootrópicos, a gente vai falar um pouco sobre isso, suplementos e até medicamentos para conseguir, de fato, aumentar minha performance. Tudo que eu venho acompanhando de tendências do biohacking, na realidade, o que a gente precisa fazer cada vez mais é reconectar. Então, reconecta com a natureza. Por quê? Porque o ser humano ele foi se distanciando do que era o natural. Então, antigamente, os nossos antepassados, eles tinham o hábito de seguir ali o ciclo circadiano durante o dia com alta claridade, durante a noite escuridão. Porque eles não tinham outras alternativas. Sim. Hoje a gente consegue ajustar a luminosidade, hoje em dia as pessoas ficam muito tempo nos dispositivos eletrônicos e durante o dia, muitas vezes, na escuridão, nos escritórios fechados, sem nenhuma claridade, não tem mais tanta exposição à luz. Os hábitos que foram mudando, eles foram também prejudicando a nossa performance, tanto física quanto mental. Então hoje nós vemos dados aí muito impactantes, por exemplo, distúrbios mentais cada vez mais crescendo. A Organização Mundial da Saúde traz esse alerta de que distúrbios mentais, ansiedade, depressão estão aumentando cada vez mais e isso é algo que vem de uma rotina de anos de hábitos errados. Então, o que eu faço hoje como palestrante, como produtora de conteúdo, é justamente ajudar as pessoas, por meio desses hábitos, reconstruir uma rotina que seja, de fato, a fórmula para ela da alta performance. Tudo que eu vi no exterior é reforçando o que eu já acreditava de que não existe uma fórmula perfeita para todo mundo. Não existe uma dieta, não existe... Né? Não existe. Cada pessoa tem a sua própria fórmula da alta performance. A dificuldade, o grande desafio é como que eu encontro isso. E é por meio de experimentação, e aí que entra o biohacking. É você, por meio do seu autoconhecimento, entender o que para você funciona, o que não funciona, quais são os hábitos que eu vou começar a aplicar. Interessante, porque você chegar ao ponto de você reformular a forma que você pensa, não é uma tarefa fácil, mas ao mesmo tempo, ela, com o hábito, se torna muito fácil. Se torna estilo de vida, Estilo de vida, exatamente. A partir do momento que você se propõe a ter um estilo de vida mais saudável, eu acredito que o biohacking, ele cai como uma luva, né? Com certeza. E como que funciona? Como que a gente começa com tudo isso? Ótima pergunta. Porque exatamente o que eu vinha comentando, vamos nos reconectar com a natureza. Então, o primeiro passo é entender o que eu estou fazendo hoje que está prejudicando a minha performance. Então, eu tenho uma metodologia que são os 3 R's do biohacking. Primeiro, o R é remoção. Então, eu vou remover os gatilhos que estão prejudicando a minha performance. Se a pessoa é sedentária, eu sei que isso está prejudicando a minha performance. Eu preciso começar a mudar ali a minha rotina para incluir alguma atividade física. Se a pessoa está consumindo muitos alimentos ricos em corantes, aditivos químicos, açúcar em excesso, gordura saturada, e isso também, a gente sabe que a neuronutrição, a nutrição tem impacto direto com o nosso desempenho cognitivo. Eu preciso também cuidar da minha alimentação, porque aquilo que eu coloco para dentro do meu corpo, eu também vou impactar o meu cérebro. O cérebro tem um peso ali de aproximadamente 2% da massa corporal, mas ele usa aproximadamente 20% do que a gente consome de energia. Então eu preciso alimentar essa máquina. Se a pessoa não se alimenta bem, se ela não dá nutriente para o cérebro, como que ela vai performar? Então isso é mais um passo, eu vou remover aqueles alimentos, aqueles aditivos químicos ou mesmo substâncias tóxicas, então álcool, tabaco, que a pessoa sabe que prejudica a performance dela, mas ela ainda não quis deixar. Toda hora com vontade de comer açúcar. Essa vontade de comer açúcar a todo momento tem relação com esses hábitos errados de ficar ali muito tempo sem se alimentar, não tem uma regularidade de horários para alimentação. Então é claro que o corpo ele vai mandando sinais. Então assim, identifiquei o que está errado. Agora eu preciso começar a incluir hábitos que são bons. Algumas pessoas conseguem ver uma diferença em 1 dia, 2 dias, 1 semana. Agora, o que eu estou esperando? Estou esperando me sentir mais descansado depois que eu durmo? Eu estou esperando conseguir ficar mais tempo focado no trabalho? Isso também é uma métrica de produtividade. Eu consigo ter mais equilíbrio ali na hora de fazer uma alimentação, não querer ficar comendo muito açúcar. Tudo isso a gente vai regulando por meio de hábitos. Então, cada pessoa é individual, né? Cada pessoa tem ali um padrão, uma rotina, que ela consegue ou não incluir alguns hábitos, e a gente precisa identificar o que para cada pessoa serve.
Então, algumas pessoas, só de regular o sono, ela já vai melhorar a vontade de comer doce, ela já vai melhorar... Sono é tudo, né? Tudo. Eu falo que um dia produtivo, ele começa com uma noite bem dormida, um sono de qualidade. E isso, a gente sabe que varia de 7 a 9 horas por noite. Menos que isso é ruim, mais que isso também pode ser ruim. Então, tudo é a questão do equilíbrio ali. Mas não é só dormir essa quantidade. A pessoa precisa, de fato, descansar. Então, não é dormir 7 horas e acordar 5 vezes na noite. Sim. Ela precisa dormir contínuo, passar por todas as fases do sono. Então, às vezes, só da pessoa mudar o hábito de dormir mais cedo, acordar mais cedo, ela já vai sentir que aumentou a produtividade. E isso não precisa demorar 6 meses para acontecer. Às vezes, só na mesma semana, a pessoa já começa a identificar que, dormindo melhor, ela acorda mais disposta, ela consegue treinar de manhã, por exemplo, adicionar uma atividade física na rotina e ainda se alimentar muito melhor, porque ela não vai ficar ali com vontade de compensar aquela falta de energia. Porque o que acontece? Quando a gente dorme pouco, o nosso corpo ele sente que está faltando energia. Então, como que ele vai buscar aumentar essa energia? Na alimentação. Alimentação. E geralmente é carboidrato simples, é doce, é açúcar. Então, aquela pessoa que ela acorda muitas vezes com muita vontade de comer um bolo, pode ser que ela não está conseguindo ter um sono de qualidade. Isso também tem relação. Não é a única causa, mas também tem relação. A pessoa pode achar que tem um sono de qualidade e não percebeu que acorda já morrendo de vontade de comer. Isso. É um sinal, o açúcar, né? Aí... ela percebe que ela tem essa vontade já cedo, mas ela nunca vai associar que é uma noite e uma dormida, porque se você perguntar, fala, não, eu durmo bem. A questão que você tinha comentado sobre a vontade ou a falta de vontade, às vezes a pessoa tem vontade, mas ela está cometendo alguns erros na rotina que ela não sabe que impactam, por exemplo, a vontade de comer mais. Por exemplo, autossabotagem não perceptível, algo assim? Isso, as pessoas às vezes pensam assim, quanto mais eu trabalhar, tem muito aquele conceito de trabalho enquanto eles dormem. Então a pessoa pensa que quanto mais ela trabalha, mais produtiva ela é. Na realidade, pode ser muito o contrário. É uma questão de começar a reparar como que a gente está lidando com a nossa rotina. Se a pessoa não tem horários para dormir, horário para acordar, horário para se alimentar, horário para fazer atividade física, como que ela vai regular o ciclo circadiano? Que é fundamental para a gente conseguir ter uma liberação de hormônios adequada durante o dia. Então, por isso que precisa identificar cada pessoa, qual que é o estágio que ela está, quais são os erros que ela está cometendo, porque aí sim a gente consegue identificar em quanto tempo que ela vai começar a ter resultado. E até essa percepção, ela é individual muitas vezes. O profissional da saúde, por exemplo, ele pode passar ali uma dieta, uma rotina de exercício físico, alguns suplementos que a pessoa vai utilizar, mas ela vai começar a perceber aquilo em 3 semanas. Mas bioquimicamente poderia já estar melhorando. Então é muito uma questão de avaliar o que a pessoa sente, né, o subjetivo, e também o que a gente avalia ali por meio de exames bioquímicos, avaliação de composição corporal e outros inúmeros parâmetros que a gente consegue melhorar a nossa performance.